Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Preparem-se, pois hoje vamos mergulhar nas noites assombradas de enfermeiros da UTI. Eu nunca fui de acreditar em histórias de fantasmas, de almas penadas, sabe? Minha vida sempre foi pautada na razão, naquilo que eu podia ver, tocar, diagnosticar. E como enfermeira de UTI, essa racionalidade era minha maior aliada, meu escudo contra o caos, contra a dor que permeava cada corredor, cada quarto do hospital onde eu trabalhava. Eu via a morte de perto todos os dias, sentia o hálito frio dela no pescoço dos meus pacientes e ainda assim eu acreditava que tudo tinha uma explicação, que havia uma lógica, mesmo que cruel, por trás de cada batimento que cessava, de cada sopro de vida que se esvaía. As noites, especialmente, eram os turnos mais desafiadores. O silêncio da madrugada amplificava cada bip, cada suspiro, cada ranger de maca. O hospital, um monstro de concreto e vidro durante o dia, transformava-se em um labirinto de sombras e sussurros à noite. Uma criatura adormecida, mas que ainda assim parecia respirar e gemer. E eu, ali, no meio daquele cenário, com o cheiro persistente de desinfetante e éter impregnado nas minhas narinas, me sentia uma sentinela, vigiando a tênue linha entre a vida e a morte. Tinha dias que o cansaço era tão avassalador que eu via vultos no canto do olho, ouvia chamados que não existiam, mas eu sempre atribuía isso à exaustão, à privação de sono, que era parte inerente da minha rotina. Era o meu corpo me pregando peças, dizia a mim mesma, a mente buscando atalhos para lidar com a sobrecarga. Mas houve uma noite em particular, que as coisas começaram a se desviar do que eu considerava normal, do que eu conseguia explicar com a fria lógica da medicina. Era um inverno rigoroso, um daqueles que parecia congelar a alma, não apenas o corpo. O vento uivava lá fora, batendo nas janelas com uma fúria quase pessoal, e a iluminação do corredor da UTI parecia mais fraca, mais opressora que o usual. Aquele turno começou como tantos outros, as rotinas de checagem dos pacientes, a medicação na hora certa, a monitorização constante dos sinais vitais, tudo seguindo o protocolo à risca. Meus pacientes eram, em sua maioria, idosos, fragilizados pela idade e por doenças crônicas, e alguns poucos casos mais graves de acidentes. Eu tinha um carinho especial por cada um deles, uma empatia que ia além do profissionalismo, porque sabia que, para muitos, aquele era o último capítulo de suas vidas, e eu queria que fosse o mais digno possível. Naquele dia, especificamente, o plantão estava mais tranquilo do que o habitual para uma UTI. Havia uma espécie de calmaria estranha no ar, uma pausa na tempestade que geralmente era o dia a dia ali dentro. Eu estava no posto de enfermagem, preenchendo as fichas, o som suave dos monitores cardíacos ecoando ao fundo, como uma sinfonia macabra e constante. De repente, um bip, mais agudo e insistente do que os outros, chamou minha atenção. Olhei para o monitor principal e vi que era o quarto 7, o do Sr. Almeida. Um senhorzinho doce, com olhos azuis muito vivos e uma doença pulmonar degenerativa. Ele estava em estado terminal e sabíamos que seu tempo era curto, mas naquele momento seus sinais vitais estavam estabilizados. O bip continuou, agora acompanhado por um som quase imperceptível, como um arrastar de algo leve no chão. Meus olhos varreram o corredor, mas estava vazio. As outras enfermeiras estavam em seus postos, concentradas em suas tarefas. Um arrepio frio percorreu minha espinha e eu me repreendi mentalmente por isso. Cansaço, eu pensei. É só o cansaço. Decidi ir até o quarto do Sr. Almeida para verificar. À medida que me aproximava, o bip no monitor dele, que eu podia ver da porta, ficava mais frenético. E aquele som de arrastar, ele se intensificou, parecia vir de dentro do quarto. Abri a porta lentamente, esperando encontrar alguma falha no equipamento, um sensor solto, qualquer coisa racional. Mas o que vi
me fez parar. O Sr. Almeida estava dormindo profundamente, o rosto sereno. A máquina de oxigênio operava sem problemas, mas a cadeira de rodas dele, que eu havia deixado encostada na parede ao lado da cama, estava se movendo lentamente, arrastando-se pelo chão em direção ao centro do quarto. Não havia ninguém por perto, nenhuma corrente de ar que pudesse justificar aquilo. Eu juro que meu coração disparou, batendo forte no meu peito, um tambor descompassado. Minhas mãos suavam frio, um calafrio percorreu meu corpo, não pelo frio externo, mas por um gelo que vinha de dentro, sabe? Eu pisquei, tentei encontrar uma explicação. Será que eu não a encostei direito na parede? Será que ela tinha rodas defeituosas? Mas não, eu tinha certeza de tê-la deixado firme. A cadeira parou no meio do quarto e ficou lá, imóvel. Eu me aproximei, a sensação de que não estava sozinha no quarto era quase palpável, como se uma presença invisível estivesse me observando. Ou observando o Sr. Almeida. Verifiquei os sinais vitais dele, tudo normal, dentro do esperado. Olhei para a cadeira, depois para o paciente, e um silêncio pesado preencheu o ambiente. Um silêncio que parecia absorver todo o som, inclusive o dos monitores. Senti um leve formigamento na nuca, como se um olhar estivesse fixo em mim. Saí do quarto, fechei a porta e respirei fundo, tentando me recompor. Foi a exaustão, a privação de sono. Repeti para mim mesma: minha mente está me pregando peças. Mas no fundo, uma pequena semente de dúvida foi plantada. Naquela mesma noite, horas depois, eu estava fazendo uma ronda de rotina. Os corredores estavam desertos, as luzes baixas, apenas o som dos meus passos ecoando. Ao passar pelo quarto 3, o da Dona Clara, uma paciente que havia falecido no dia anterior e cujo corpo já havia sido levado para o necrotério, percebi que a porta estava entreaberta. Tive a certeza de que a havia fechado completamente quando a equipe de remoção saiu. Senti um arrepio instantâneo. Decidi não entrar, apenas espreitei. O quarto estava escuro, a cama vazia, coberta por um lençol branco, mas o ar ali dentro parecia pesado, carregado de uma tristeza densa. E então eu vi. A torneira da pia do banheiro estava gotejando, uma gota solitária caindo no ralo, fazendo um pequeno eco no silêncio do quarto. Mas não era a torneira em si que me intrigou. Era o pequeno sapatinho de bebê, um daqueles de crochê, azul claro, que estava no chão bem ao lado da pia. Dona Clara tinha me contado durante seus últimos dias a história de seu filho que havia morrido ainda recém-nascido, décadas atrás. Ela falava com uma saudade tão pungente que partia o coração. Eu a havia visto segurar aquele sapatinho que ela mantinha escondido debaixo do travesseiro como um tesouro precioso. Lembrei-me perfeitamente de que, quando o corpo dela foi removido, a família levou todos os pertences, inclusive aquele sapatinho. Eu tinha certeza, ninguém mais deveria estar ali. Meu coração começou a bater mais rápido. O ar estava frio e denso, e eu podia sentir um leve cheiro de orvalho, misturado com algo que eu só podia descrever como melancolia. Eu fechei a porta devagar, sem entrar. Acelerei o passo, a dúvida crescendo dentro de mim, transformando-se em uma ansiedade quase física. Não eram mais apenas os olhos me pregando peças. Agora eram objetos, sons, cheiros. No dia seguinte, eu estava exausta, mas não apenas pelo cansaço físico. Aquelas experiências haviam me abalado, sabe? Eu tentei conversar com uma colega, a enfermeira-chefe, Dona Lúcia, uma mulher experiente que já havia visto de tudo no hospital. Tentei ser casual, perguntando se ela já tinha presenciado algo estranho por ali. Ela me olhou com um sorriso triste, quase resignado. Neste hospital, minha filha, as paredes têm ouvidos e, às vezes, as almas não encontram a saída tão facilmente. Ela não explicou mais nada, mas seus olhos transmitiam uma sabedoria que ia além da ciência. E sua resposta fez com que meu arrepio se intensificasse. Na semana seguinte,
as coisas escalaram. Eu estava fazendo a checagem noturna no quarto do Sr. Santos, um paciente que estava em coma há meses, sem qualquer prognóstico de melhora. Ele estava imóvel, conectado a vários aparelhos, sua respiração sendo controlada por uma máquina que fazia um som regular e monótono. Enquanto eu ajustava o soro, ouvi um sussurro. Não era o som de alguém falando na central de enfermagem, era mais perto, parecia vir do próprio quarto. Um sussurro baixo, quase um lamento, que parecia chamar o nome do Sr. Santos. Eu parei tudo o que estava fazendo. Olhei ao redor, no quarto escuro, apenas com a luz fraca dos monitores iluminando. Não havia ninguém. Eu me virei para o Sr. Santos e juro que por um segundo, os dedos da mão direita dele, que estavam inertes sobre o lençol, se moveram, apontando para o teto. Eu senti um frio na barriga, um medo que nunca havia experimentado antes. Minha mente gritava por uma explicação lógica, um espasmo muscular, um reflexo, mas meu instinto me dizia que não era isso. Saí do quarto com o coração acelerado, a respiração presa na garganta. Os dias e as noites começaram a se misturar numa névoa de exaustão e apreensão. Eu mal dormia, e quando o fazia, os sonhos eram povoados por corredores escuros, sussurros inaudíveis e cadeiras de rodas se movendo sozinhas. Eu comecei a observar os outros enfermeiros e as auxiliares. Notava olhares ligeiramente assustados para os cantos dos quartos. Uma pressa incomum para sair de certas áreas, mas ninguém falava abertamente sobre o assunto. Era como se houvesse um pacto de silêncio, uma aceitação tácita de que certas coisas simplesmente aconteciam ali. Eu me sentia cada vez mais isolada com o meu medo. Uma noite eu estava no refeitório do hospital, que ficava no subsolo, tomando um café para espantar o sono. A máquina de café, velha e barulhenta, resmungava enquanto eu esperava. De repente a luz piscou e um cheiro forte de flores, um perfume floral pesado e antigo, preencheu o ambiente. Não era um cheiro familiar, era o cheiro de flores murchas, quase rançosas. E então, o som de um piano. Uma melodia antiga e melancólica, tocada de forma imperfeita, com notas erradas e pausas descompassadas. Mas o refeitório estava vazio, e não havia piano no subsolo. Meu coração pulou na garganta. Minhas mãos tremeram tanto que a xícara de café escorregou da minha mão, quebrando-se no chão. O som da louça estilhaçada fez a música parar abruptamente. A luz voltou ao normal. O cheiro desapareceu. Eu estava sozinha, cercada pelos cacos de café e o silêncio perturbador. Eu voltei para a UTI, meu corpo tremendo incontrolavelmente. Aquele incidente no refeitório me deixou em estado de choque. Era algo tão vívido, tão real, que eu não podia mais ignorar, não podia mais atribuir ao cansaço ou à minha imaginação. Eu estava com medo, um medo profundo e paralisante. Naquele mesmo turno, o Sr. Almeida, o do quarto 7, que tinha os olhos azuis tão vivos, teve uma piora súbita. Seus sinais vitais despencaram e eu e a equipe de plantão lutamos contra o inevitável. Mas ele se foi. Morreu de madrugada, em paz, sem dor. Enquanto eu preenchia os papéis, senti aquele cheiro de orvalho novamente, o mesmo cheiro que senti no quarto da Dona Clara. E ao olhar para o monitor principal, vi que o bip que havia me alertado antes, o do quarto 7, continuava ativo, mas agora com um padrão diferente, como se estivesse pulsando em um ritmo lento, quase uma despedida. E então, ele parou completamente. A tela ficou vazia. No dia seguinte, eu estava no vestiário, trocando de roupa para ir para casa. Me sentia um trapo. Olhei para o meu reflexo no espelho e mal me reconheci. Olheiras profundas, rosto pálido, um brilho de pavor nos olhos. Eu estava começando a duvidar da minha própria sanidade, sabe? Será que eu estava pirando? Será que o estresse e a proximidade com a morte estavam finalmente me quebrando? Enquanto desabotoava meu uniforme, senti um toque frio no meu ombro. Um toque leve, mas inconfundível. Eu paralisei.
Meu coração quase parou. Lentamente, virei a cabeça. Não havia ninguém. Mas no espelho, na parede atrás de mim, eu vi, por uma fração de segundo, uma silhueta translúcida, quase como uma bruma, se moveu. Era a imagem de uma mulher, com cabelos longos e soltos, flutuando a centímetros do chão. Ela estava olhando para mim, seus olhos eram 2 pontos vazios e escuros, e em sua mão ela segurava um pequeno objeto. Era o sapatinho de crochê azul. A imagem desapareceu tão rápido quanto apareceu. Eu gritei, um grito abafado, mas que rasgou o silêncio do vestiário. Corri para fora, sem olhar para trás, a adrenalina pulsando em minhas veias. Eu não podia mais negar. Aquilo não era cansaço, não era imaginação. Algo estava acontecendo naquele hospital, algo que desafiava toda a lógica e a ciência que eu conhecia. A partir daquela noite, minha rotina no hospital mudou drasticamente. Eu vivia em estado de alerta constante, com os sentidos aguçados, sempre esperando o próximo sussurro, o próximo movimento inexplicável. Eu comecei a prestar atenção nas histórias que os pacientes contavam, nas lendas urbanas que circulavam entre os funcionários mais antigos. Diziam que o hospital havia sido construído sobre um antigo cemitério, que almas perdidas vagavam pelos corredores, procurando por algo que haviam perdido em vida. Eu nunca havia dado ouvidos a isso, mas agora cada palavra parecia ecoar em minha mente com um novo e perturbador significado. Um dia, encontrei Dona Lúcia novamente, no posto de enfermagem. Ela estava olhando para um monitor vazio, um olhar distante no rosto. Eles ficam presos aqui, minha filha, ela disse, sem tirar os olhos da tela. Às vezes, porque não aceitam a morte. Outras vezes, porque deixaram algo inacabado. E algumas vezes, porque estão procurando por alguém. Eu não disse nada, apenas ouvi. Ela continuou. Aquela mulher que você sentiu, ela perdeu o filho aqui, há muitos anos. Não conseguiu se despedir. Aquele sapatinho era dele. Ela sempre aparece quando algo triste está para acontecer, ou quando uma alma que ela sentia se aproxima do fim. Meu corpo gelou. A descrição dela era idêntica à silhueta que eu havia visto no espelho. E o Sr. Almeida havia falecido no mesmo turno. Dona Lúcia parecia saber de muito mais do que deixava transparecer. A confirmação de que eu não estava louca, de que minhas experiências eram reais, me deu um alívio momentâneo, mas logo foi substituído por um terror ainda maior. Se aquilo era real, o que significava? Que eu estava lidando com o inexplicável, com o sobrenatural, algo que a medicina não podia curar, nem mesmo compreender. Eu comecei a observar mais atentamente os pacientes. Notei que alguns, nos seus últimos momentos, pareciam olhar para um ponto fixo no quarto, como se vissem algo que eu não podia. Às vezes, eles sorriam ou faziam um movimento com a mão, como se estivessem tocando alguém invisível. Uma vez, um paciente idoso que estava delirando começou a conversar com o que parecia ser uma criança invisível ao lado da cama dele. Ele falava sobre um amigo que estava ali para levá-lo. Morreu horas depois. Era como se aqueles seres estivessem ali, esperando, acompanhando a passagem. Um dia, enquanto arrumava a mesa do posto de enfermagem, derrubei um punhado de canetas no chão. Ao me abaixar para pegá-las, vi um pequeno desenho rabiscado na parte de baixo da mesa, quase escondido. Era um desenho de uma casa, com um sol sorridente e um coração. E logo abaixo um nome, Mariana. Um arrepio subiu pela minha espinha. Era o mesmo nome da minha filha. Eu nunca havia falado sobre minha filha no hospital. Ninguém sabia que eu tinha uma filha chamada Mariana. Como aquilo era possível? Olhei para o lado, para ver se alguém estava ali, mas estava sozinha. O silêncio do posto de enfermagem pareceu se esticar, se tornar opressivo. Eu me sentia observada, não por uma presença amigável, mas por algo que me sondava, que conhecia detalhes íntimos da minha vida. Aquele incidente com o nome da minha filha foi o ponto de virada para mim.
Eu estava exausta, física e mentalmente. Meu sono era perturbado por pesadelos vívidos, onde eu via figuras sombrias se aproximando da cama da minha filha. Eu sentia um peso no peito, uma opressão constante que não me largava. Decidi que não aguentava mais. Aquele hospital estava me consumindo. Não apenas o meu corpo, mas a minha alma. Era como se a energia daquele lugar, saturada de sofrimento e morte, estivesse me drenando. Pedi demissão. Foi uma decisão difícil, porque eu amava a enfermagem. Mas eu sabia que, para a minha própria sanidade, eu precisava me afastar daquele lugar. No meu último dia, ao sair do hospital, o sol estava nascendo, pintando o céu com tons de rosa e laranja, um espetáculo de cores que contrastava com a escuridão que eu havia vivenciado nas últimas semanas. Eu senti um alívio imenso ao passar pelos portões, como se um peso gigantesco fosse tirado dos meus ombros. Mas a experiência me marcou profundamente. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. A minha visão de mundo, antes tão racional e lógica, foi estilhaçada. Eu aprendi que existem coisas que a ciência não pode explicar, mistérios que a mente humana mal consegue compreender. Eu ainda sinto, às vezes, um calafrio inexplicável, um cheiro de orvalho ou um sussurro distante, especialmente nas noites de inverno. E eu nunca mais consegui dormir com a porta do quarto aberta. As cicatrizes daquelas noites assombradas ficaram em mim, invisíveis para os outros, mas profundas e persistentes em minha memória. Eu aprendi a respeitar o inexplicável, a reconhecer que a vida e a morte são apenas dois lados de uma mesma moeda, e que, às vezes, a fronteira entre elas se torna assustadoramente tênue. E, juro que é verdade, eu nunca mais olhei para uma cadeira de rodas da mesma forma. Aquela experiência me transformou, me abriu para uma realidade que eu jamais pensei que existiria, e me ensinou que o maior horror, muitas vezes, não está nos monstros dos contos de fadas, mas naquilo que nos assombra no silêncio da nossa própria mente ou nas sombras de um hospital, onde a vida e a morte dançam sua valsa macabra e onde, às vezes, os que se foram se recusam a partir. Então eu juro que ainda consigo sentir o cheiro de álcool e de morte que impregnava o ar daquele lugar. Um cheiro que se grudava na pele, nas roupas, e que mais do que qualquer perfume, parecia ter impregnado a minha própria alma. Minha vida, antes daquele turno fatídico, era uma sucessão de rotinas, de certezas. Eu era uma enfermeira do turno da noite, na UTI, de um hospital que, para mim, era apenas um amontoado de tijolos e máquinas, um lugar onde a vida e a morte se encontravam e se confrontavam a cada segundo. Eu, que sempre fui cética, que acreditava apenas no que meus olhos podiam ver e minhas mãos tocar, que baseava minha existência na lógica e na ciência, vi meu mundo desmoronar, minha sanidade ser posta à prova por eventos que desafiavam qualquer explicação racional. Era um hospital antigo, da década de 70, com corredores longos e paredes em tons pastéis, que com o tempo haviam adquirido uma tonalidade de cansaço, de doença. As luzes fluorescentes piscavam intermitentemente em algumas áreas, criando sombras dançantes que à noite pareciam ganhar vida própria. E o silêncio. O silêncio da madrugada na UTI. Não era um silêncio total, claro. Havia o bip constante dos monitores cardíacos, o chiado dos respiradores, os gemidos abafados de pacientes em agonia. Mas era um silêncio que parecia envolver e sufocar. Um silêncio que carregava o peso de tantas vidas ceifadas ali dentro. Eu, por vezes, sentia um arrepio na nuca, uma sensação de estar sendo observada, mas sempre atribuía isso ao cansaço extremo, à falta de sono, ao estresse inerente da profissão. Afinal,
Lidávamos com a morte todos os dias e a mente, eu pensava, podia pregar peças. Mas essa peça foi bem elaborada e eu ainda hoje me pergunto se algum dia conseguirei me libertar completamente dela. Tudo começou em uma noite de chuva torrencial, uma daquelas tempestades de verão que parecem lavar a alma da cidade, mas que paradoxalmente trazem uma sensação de opressão, de que algo sombrio se aproxima. O vento uivava lá fora, e as goteiras no telhado do hospital, que sempre foram um problema, pareciam ter se intensificado, criando uma sinfonia irritante de pingos. Eu estava no posto de enfermagem, preenchendo as planilhas de evolução dos pacientes. O som suave da chuva batendo na janela, me embalando em uma falsa sensação de tranquilidade. Tinha acabado de verificar o Sr. Vicente, um paciente idoso que estava em coma irreversível em seus últimos dias. Ele estava no quarto 5 e a porta, eu me lembro perfeitamente, estava entreaberta como eu sempre deixava, para poder ouvir qualquer alteração. Minha colega de turno, a enfermeira Camila, estava terminando de organizar os carrinhos de medicação, cantarolando baixinho uma música. De repente, o barulho, um som pesado, arrastado, como se algo grande estivesse sendo arrastado pelo chão de cimento do corredor. Olhamos uma para a outra, um questionamento mudo em nossos olhos. "O que foi isso?" Camila sussurrou. Eu me levantei, a caneta ainda na mão, e espreitei pelo corredor. Estava vazio. As luzes fracas piscavam levemente. O som parecia vir do final do corredor, perto do quarto 5, o do Sr. Vicente. Meu coração deu um salto. Comecei a andar passos hesitantes em direção ao som. Camila me seguiu um pouco atrás, com uma expressão de apreensão no rosto. À medida que nos aproximávamos do quarto 5, o som se intensificava, acompanhado de um rangido metálico inconfundível. Cheguei à porta do quarto e empurrei-a um pouco mais. O que vi me fez paralisar. A cama do Sr. Vicente, que era pesada, de estrutura metálica e que estava com as rodinhas travadas, estava sendo arrastada lentamente, centímetros por centímetros, em direção à parede oposta. O Sr. Vicente estava lá, inerte, sua respiração sendo sustentada pelo ventilador mecânico. Não havia ninguém no quarto. As roldanas da cama rangiam um som agudo e doloroso, e o arrastar do metal no chão de linóleo era assustadoramente real. Camila soltou um pequeno grito abafado ao meu lado. Olhamos uma para a outra, os olhos arregalados de puro terror. Minha mente gritava por uma explicação. Será que as travas se soltaram sozinhas? Será que um terremoto muito sutil que eu não senti? Mas não, era impossível. A cama era muito pesada para se mover daquele jeito sem uma força considerável. E então, tão subitamente quanto começou, o movimento parou. A cama ficou lá, alguns centímetros mais perto da parede, e o quarto foi invadido por um silêncio pesado, denso, apenas quebrado pelo bip-bip-bip rítmico do monitor. Eu me aproximei da cama, minhas mãos suavam frio e meus joelhos tremiam. Eu verifiquei as travas das rodas, e elas estavam de fato travadas. Tentei empurrar a cama, mas ela não se moveu, estava perfeitamente imóvel e travada. Camila e eu nos retiramos do quarto, sem dizer uma palavra, os olhares fixos uma na outra, buscando algum tipo de resposta que não viria. Sentamos no posto de enfermagem, tentando assimilar o que havia acontecido. "Você viu isso, não viu?" Camila sussurrou, a voz trêmula. "Vi", eu respondi, ainda chocada. "Mas o que? Como?" Não havia palavras. A partir daquela noite, o hospital, para mim, deixou de ser um lugar de rotinas previsíveis e se tornou um cenário de mistérios. Eu comecei a prestar mais atenção aos pequenos detalhes, às anomalias que eu antes descartava como cansaço. Percebi que as luzes no corredor do quarto 5 piscavam com mais frequência, que às vezes um aroma estranho, um cheiro de terra molhada e algo que eu só podia descrever como melancolia, surgia e desaparecia sem explicação.
Eu comecei a ter dificuldade para dormir. As imagens da cama se movendo sozinhas, o rangido metálico, o silêncio opressor, tudo se repetia em minha mente, transformando minhas noites de descanso em uma tortura. Meus sonhos eram povoados por corredores escuros, sombras que se arrastavam e um constante senso de observação. Eu me sentia exausta, não apenas fisicamente, mas mentalmente, como se uma energia vital estivesse sendo sugada de mim. Uma semana depois do incidente da cama, eu estava fazendo a ronda no setor de cardiologia, que ficava no mesmo andar da UTI. Era por volta das 3 da manhã, o horário que eles chamavam de a hora morta, quando a maioria dos pacientes dormia profundamente e o hospital parecia segurar a respiração. Ao passar pelo quarto 12, que estava vazio naquele dia, vi que a televisão estava ligada. Eu tinha certeza de que a havia desligado mais cedo. Parei na porta, observando a tela. A imagem estava distorcida, cheia de chuviscos, e o som, um ruído estático, era alto e irritante. Decidi entrar para desligar. À medida que me aproximei da televisão, o chuvisco na tela se intensificou. E comecei a ouvir por trás do estática um sussurro. Um sussurro baixo, quase inaudível, que parecia vir da própria televisão. Meus pelos do braço se arrepiaram. Minha mão se estendeu para apertar o botão de desligar, mas parou no meio do caminho. Na tela cheia de chuviscos, por uma fração de segundo, vi uma imagem. Não era clara, era como um vulto embaçado, mas parecia ser o rosto de uma mulher. Os olhos eram profundos e vazios, e sua boca parecia estar se movendo, formando palavras que eu não conseguia distinguir. Eu soltei um grito abafado e apertei o botão de desligar com força, quase arrancando-o da televisão. A tela ficou preta e o quarto mergulhou em um silêncio absoluto. Eu saí do quarto correndo, meu coração disparado, a respiração ofegante. Naquela noite, eu não consegui trabalhar mais. Fui para casa e chorei. Chorei até não ter mais lágrimas, sentindo um medo tão intenso que chegava a doer. Conversei com minha mãe. Tentei explicar o que estava acontecendo, mas ela, sendo uma mulher prática e religiosa, disse que era o estresse do trabalho, que eu precisava descansar, ir à igreja. Ela não me entendeu, não de verdade. Eu me sentia isolada, sozinha com o meu terror. No dia seguinte, eu estava de volta ao trabalho, mas algo havia mudado em mim. Eu já não conseguia mais ignorar as coisas. Meus olhos e ouvidos estavam mais aguçados, e eu parecia ver e ouvir o que antes me escapava. No corredor da UTI, ouvia passos arrastados quando não havia ninguém. Sentia calafrios repentinos em áreas específicas, como se uma corrente de ar gelado passasse por mim, mesmo com as janelas fechadas. Eu comecei a falar com os pacientes que estavam conscientes. Perguntava se eles sentiam algo estranho, se viam algo. Alguns me olhavam com olhos assustados e negavam. Outros, especialmente os mais idosos, apenas suspiravam, com um olhar distante, e diziam coisas como: "Eles estão por toda parte, enfermeira, esperando a gente." Uma paciente, uma senhora muito lúcida, Dona Adelaide, que estava se recuperando de uma cirurgia cardíaca, me chamou um dia. "Minha filha", ela disse, a voz fraca, mas firme. "Você tem visto os que se foram, não tem?" Eu gelei. "Como a senhora sabe?" Eu perguntei. A voz um sussurro. "Ah, eu os vejo também, especialmente à noite. Alguns são bons, estão apenas de passagem. Mas tem um homem alto com um chapéu. Ele anda pelos corredores, procurando por algo, e ele não gosta quando as pessoas ficam muito tempo por aqui." Ela tossiu fracamente, e seus olhos fixaram-se em um ponto atrás de mim. "Ele esteve no quarto do Sr. Vicente. Ele gostava de mexer nas coisas dele." Meu sangue gelou. A descrição do homem alto com chapéu era a mesma que outros funcionários mais antigos já haviam mencionado, em conversas sussurradas e cheias de medo. E a menção ao Sr. Vicente, aquilo me fez tremer.
Dona Adelaide continuou com a voz quase inaudível. Ele perdeu algo valioso aqui há muitos anos. Dizem que era um filho e ele nunca encontrou a paz. Ela fechou os olhos e adormeceu. Eu estava em choque. Aquilo não era delírio, não era cansaço, era real e havia um padrão. Eu comecei a pesquisar. Li sobre a história do hospital, sobre os relatos de eventos estranhos. Descobri que, de fato, o hospital havia sido construído em um terreno onde, antigamente, havia uma casa antiga, palco de uma tragédia familiar. Diziam que um pai havia perdido o filho ali, em um acidente bizarro e inexplicável, e que o pai, em sua agonia, nunca havia deixado a casa. Na semana seguinte, as coisas atingiram seu ápice. Eu estava no quarto 8, o da Dona Ermelinda, uma paciente com Alzheimer avançado, que vivia em um mundo só dela, raramente se comunicando. Eu estava ajustando o soro e o quarto estava em um silêncio pesado. De repente, Dona Ermelinda, que estava virada para a parede, começou a cantarolar. Uma melodia antiga, uma canção de ninar que eu nunca havia ouvido antes. E então, ela começou a falar, sua voz clara e sem o balbuciar comum do Alzheimer. "Não se preocupe, meu filho", ela disse, olhando para o canto do quarto. "Seu pai está procurando por você. Ele vai te encontrar." Eu me virei bruscamente para o canto do quarto. O ar ali parecia mais denso, mais frio. E eu vi. Não era uma sombra nem um vulto. Era uma figura, alta, esguia, com um chapéu na cabeça, a silhueta escura contra a parede, quase como se fosse feita de fumaça. E ele estava ali, parado, olhando para Dona Ermelinda. Eu não conseguia ver seu rosto, apenas a escuridão sob o chapéu, mas eu sentia seus olhos fixos na paciente e uma sensação de opressão preencheu o quarto. Minha garganta secou e meu coração parecia querer saltar pela boca. Eu estava paralisada pelo medo, incapaz de me mover, de gritar. Dona Ermelinda estendeu a mão na direção da figura e sorriu. Um sorriso puro, sem a confusão do Alzheimer. "Ele está aqui", ela sussurrou. A figura se moveu. Não andou, flutuou alguns centímetros do chão, em direção à cama de Dona Ermelinda. E enquanto se movia, o ar ao redor parecia vibrar e o cheiro de terra molhada e melancolia se intensificou, sufocando-me. A figura parou ao lado da cama e se inclinou sobre Dona Ermelinda. E então aconteceu. O monitor cardíaco dela, que estava bipando suavemente, começou a apitar freneticamente. Os sinais vitais despencaram em segundos. Dona Ermelinda teve uma parada cardíaca fulminante. Eu gritei, um grito que rasgou a garganta, e corri para a campainha de emergência. Quando a equipe de plantão chegou, eu estava de pé no meio do quarto, tremendo, apontando para o canto onde a figura havia estado. Mas não havia nada lá. A figura havia desaparecido. Os médicos e enfermeiros tentaram reanimar Dona Ermelinda, mas era tarde demais. Ela se foi. Eu não conseguia parar de chorar. Não era apenas a tristeza pela morte da paciente. Era o terror do que eu havia testemunhado. O homem do chapéu, ele estava lá. Ele a havia levado. Naquela noite, eu pedi demissão. Eu não conseguia mais trabalhar naquele lugar. A ideia de passar mais um turno naquele ambiente, sabendo que eu poderia encontrar aquela figura novamente, era insuportável. Minha colega Camila veio se despedir de mim. Ela me abraçou forte, seus olhos marejados. "Eu acredito em você", ela sussurrou em meu ouvido. "Eu vi também. Eu sinto também." A solidão da experiência inexplicável diminuiu um pouco, mas o trauma permaneceu. Eu nunca mais pisei naquele hospital. A enfermagem, a profissão que eu amava, tornou-se algo que eu não conseguia mais exercer sem reviver o terror daquelas noites. Minha vida mudou completamente. Eu me tornei uma pessoa mais reclusa, mais atenta aos sons e às sombras. Eu comecei a ter pesadelos recorrentes, onde o homem do chapéu me perseguia por corredores escuros e o cheiro de terra molhada e melancolia me sufocava. Eu não consigo mais dormir com a luz apagada. E às vezes, à noite,
Quando estou sozinha em casa, juro que ainda ouço um arrastar de algo pesado, um rangido metálico e um sussurro distante chamando nomes que eu não conheço. Eu aprendi que o mundo é muito maior e mais misterioso do que a ciência nos permite ver. Que existem almas que se recusam a partir, presas entre os dois mundos, buscando algo que perderam ou acompanhando aqueles que se vão. E eu, a enfermeira cética que só acreditava na razão, me tornei uma testemunha do inexplicável, uma das muitas almas assombradas pelos corredores daquele hospital, que para mim, para sempre, será um lugar de horror, onde o véu entre a vida e a morte é tão tênue que às vezes ele simplesmente desaparece. Aquelas noites na UTI me roubaram a inocência, a crença na ordem do universo e me deixaram com uma cicatriz invisível, mas profunda, que eu carrego comigo todos os dias. E por mais que eu tente, nunca conseguirei esquecer o Homem do Chapéu.